Passar, esse é o Camboja. Pode passar. Aí voltou para o filme. Vamos lá. Aqui é o Camboja. Essas são nossas crianças lá. Agora em abril que eu estava lá. Que a gente foi levar eles no Songkran. Songkran é o ano novo da Tailândia, do budismo. O que eles acreditam, irmãos? Todos eles são cambogianos, tá bom? O que eles acreditam, cambogiano? Na frente da casa do cambogiano tem uma casinha e todos os parentes que morreram, que não conseguiram subir, voltar reencarnado, eles moram naquela casinha. E tem uma casinha então voltada para o sol, então é a casinha das almas dos parentes e a casinha do Buda, que eles são budistas. Aí o que acontece? Nesse Songkran, que é o ano novo, que é dia 15 de abril, eles vão com essas arminhas e água para jogar nas pessoas com muita alegria. É uma mistura nossa de carnaval, ano novo, é uma mistura. E eles jogam água e já passam talco, para dizer que é o ano novo dele, e toda essa alegria, os budistas acreditam que aqueles espíritos que estão presos na casinha, eles vão subir, com a alegria que eles estão passando. E as nossas crianças nunca foram. Por quê? Porque eles não tinham arminha. Então, esse ano eu comprei arminha para todo mundo. Nós fomos lá assistir, fomos com eles, primeiro fomos com os menores, aí depois fomos com os maiores. No final a gente comprou pizza e explicou para eles o que era aquilo. E eles são, irmãos, eles são evangelizados, eles falam português, Khmer e inglês. Aí você fala assim, Mara, mas aqui em Minas tem muito caso. Eu concordo com você. Mas nós temos uma diferença, queridos. O Brasil foi evangelizado. Seja católico ou seja evangélico, reconhece o Senhor Jesus. Mas lá não. Essas crianças não estão sendo resgatadas da prostituição. Elas estão sendo salvas. Porque elas vão para a prostituição e vão para lugares onde elas aprendem a conhecer Jesus e andar com Jesus. Então esse é o trabalho do Foca Deus, é levar a criança para dar resgate, não é resgate da prostituição, é resgate de uma alma para o Senhor Jesus. Então essas são as nossas crianças. Eu fui, irmão, me diverti muito. E quanto mais gelada a água, é mais boa sorte. E eu, claro que eles viram que era turista de fora. E aquelas senhoras, irmãos, elas jogavam uma água gelada e passava talco. E tinha uns caminhão elétrico, assim, daí eles vão jogando um caminhão-pipa água, assim. Eu mostrei pro meu marido que eu estava lá, porque eu estava cuidando das crianças, né, amor? Estava lá cuidando das crianças. E aí, então, essas nossas crianças lindas, pode passar. Cada uma delas, irmãos, tem uma história de abuso. Teve crianças resgatadas, teve crianças que foram refeitos todo o aparelho dela, genitário novo, tem muitas histórias aí. Pode passar? Camboja. Vamos lá. Aqui, agora só um pouquinho. Aqui é uma casa de uma instituição, de uma igreja da Filipinas, que está na Tailândia. Todas essas crianças que vocês estão vendo lindas aí agora, é um dos processos. Uma criança na Tailândia, irmãos, não é que nem uma criança no Brasil. Ela tem que ter o uniforme do rei, tem 4 uniformes, cada dia uma coisa. Ela é cara, isso custa caro na criança. Então essa aqui é uma das casas, uma das ONGs da igreja das Filipinas. Então elas têm um pastor que mora lá, com a pastora, eles cuidam como uma casa lá, tá? Então essas são crianças que foram resgatadas, já estão bem firmadas ali. Pode passar. Ele não sabe. Eles estão perguntando o que elas queriam ser. Police woman. A gente, os americanos fizeram aqueles colchões, uma igreja americana. Maestra. Professora. Auxiliar de enfermería. Auxiliar de enfermagem. Cantante. Cantora. Es como, viste, todo. Eles estão falando que mais.
Una cosa como hip hop, pero de Corea. Hip hop. Ela quer ser cantora de hip hop. Pode passar. Então elas são assim, crianças menores, elas são mantidas pelas Filipinas. E essas cobertores é uma igreja americana, fez e a gente levou para lá. Pode passar. Elas não são adotadas, tá, gente? Elas não podem ser adotadas. Pode passar. Aí já voltou, passa de novo. Tá. Essa aqui é a nossa panelinha de arroz. Essa panela, irmãos, é feita todo dia lá no Camboja. Eles comem 50 quilos de arroz por semana. A base da alimentação do Camboja é o arroz. Pode passar. Aqui nós compramos no mês passado, retrasado, nós compramos cadeiras. Acho que eu agradeço a ajuda de vocês aqui também. Compramos 25 colchões, compramos esses pratos novos, compramos um forno elétrico, reformamos o nosso fogão que estava um buraco e compramos cadeiras e utensílios domésticos também, tá? Então foi uma campanha que nós fizemos há 2 meses atrás. Pode passar. Aí é para você me seguir no Instagram, você segue lá, pode passar, tem mais coisa. Vamos lá ver. Deu? Aproveita que você segue lá, irmã. Deixa eu seguir. Aqui, isso aqui, irmãos, eu tenho um grupo do Instagram, um WhatsApp, onde eu coloco fotos, histórias, tudo que eu não posso colocar na internet, tá bom? Você que dá para escanear depois e passar. Tem mais fotos aí, né? Tem? Não, tem? Ô pastor, fala assim não. Bom, depois eu mando, a gente passa depois. Nós temos um trabalho de pobreza menstrual, também no Nordeste, que a gente leva absorventes para o Nordeste. E no nosso forte realmente é o resgate de crianças que estão na Tailândia e no Camboja, mantê-las lá. Então, como é que acontece? O budismo, querido, para o budista, ele vender a filha dele é algo honroso, porque a pior honra é aquele filho não dar nenhum benefício financeiro do que ela viver o que ela vai viver lá na Tailândia, no Bangkok ou em Pattaya. Então é normal as crianças serem vendidas para isso, porque para o pai ela não tem problema em sofrer, porque se ela sofrer, ela vai reencarnar melhor. Então é a concepção que eles têm. Então isso é uma coisa cultural. É cultural para dizer que o tailandês, para ele ser tailandês, ele tem que ser budista. Então, por exemplo, uma igreja, eu fui pregar num congresso de uma igreja lá que tinha mais ou menos 60 pessoas. Eram 8 igrejas na cidade. 3 pessoas lá é uma igreja. É uma igreja, não é uma igreja já. E não é um país que nos persegue, porque para eles mais um Deus é muito bom. Que bom é mais um Deus. Então quando eu vou para lá, irmãos, eu tenho que me policiar, porque às vezes eles me consideram Deus, porque tem revelação, porque fala. E aí o que acontece? Eu já tive igrejas cristãs, pregando em igrejas, e aí o que aconteceu? Quando terminava a pregação, todo mundo foi comer, e aí eu tinha uma mesa separada. E aí em cima da mesa estava exatamente a mesma comida que eles servem para o Buda, um guaranazinho, um bolinho. Eu olhei aquela comida, gente, eu me senti muito mal, porque era a mesma comida que eles servem para o Buda, eles serviam para mim, entende? É igual, entende? Acho que eu e o Buda tinham o mesmo paladar, eu acho que estava pensando nisso, eles serviam igual. Então a cultura asiática, a cultura tailandesa, ela é idólatra. Então para ela, quanto mais Deus tiver, melhor é. Então ela não tem problema mais com Deus. Ela não tem problema com nada disso. Então a igreja lá é menos de 1%, menos de 2%. Eu fui pregar no presídio, 4.000 presos masculinos e 2.000 mulheres presas. É de uma educação, irmãos. É uma educação. Foi o lugar mais limpo e mais educado que eu entrei para pregar. Eles ficavam certinho, arrumadinhos ali, sentadinhos, ouviam a palavra. Coisa assim, ó, impressionante. Então, a cultura lá é diferente. Tudo isso é para a gente um romper. E aí, para a gente viver isso, irmãos, a gente tem que falar sim. Porque não é agradável. Se você vai para missões e não te custa nada ir para missão, você não está fazendo missão.
você está passeando. Porque as missões, irmãos, ela custa para a gente. Ela custa o teu paladar, ela custa onde você vai dormir, ela custa você não ter um banho, ela custa você muitas vezes ter fome. Irmãos, eu me reconverti quando eu cheguei na Tailândia a primeira vez. A primeira vez, eu contar para vocês como foi. Eu recebi uma palavra aqui no BH, na igreja que eu estava pregando, e o pastor disse que eu ia para os Estados Unidos e lá eu ia receber uma unção de uma profeta. Irmão, não tinha nada. Eu disse para ele: eu não tenho dinheiro, não sei falar inglês e nem imagino onde que é. Ele falou: na cidade de Dallas. Conclusão, essa é uma outra história. Acabei indo para Dallas. No milagre, assim, o irmão, ele falou que ia comigo. Eu falei: então nós vamos orar, porque o dinheiro não pode chegar na mão do pastor. Porque se o dinheiro chegar na mão do pastor, a gente já não vai, ele vai usar para outra coisa. Vamos orar então para a gente ir em novembro para Dallas. Irmãos, a gente ia pegar um avião, a gente ia para Dallas e ver o que Deus ia fazer. E aí surgiu esse encontro profético, essa escola profética com 300 pessoas de 50 países. O mais são lá, irmãos, grudava na parede. Tudo gente doida. E aí a gente foi. Chegando lá, eu conheci uma americana, comecei a conversar com ela. Dei uma palavra no marido dela que estava nos Estados Unidos, não sabia quem era, nunca vi. E ficamos amigas. Bom, conclusão, no último dia ela foi no hotel e falou assim que queria me convidar, o marido dela estava me convidando, que eles tinham uma agência missionária, que eles estavam fazendo um grupo para ir para a Tailândia e me convidando para ir. Eu disse: bom, eu não sei falar inglês, eu não sei falar, ela falava um portunhol, eu não tenho dinheiro e eu tenho que voltar para o Brasil para pedir para o meu marido. Aí eu voltei para o Brasil, contei essa história para ele e falei: amor, me convidaram para ir para a Tailândia. Ele falou: você não tem dinheiro, você não sabe falar inglês. Eu falei: então, eles vão pagar tudo para mim, vão me mandar passagem, vão falar tudo. Ele falou: como assim? É isso aí, eles vão me pagar tudo só para me orar. Só para mim na rua orar e profetizar e te revelar. Ele falou: você sabe que o Papai Noel não existe, né? Eu falei: sei, amor. Ele falou: fala assim, vamos ver o que vai dar. Irmãos, e era para ir em junho. Em abril, eles me mandaram a passagem. Nunca tinha visto eles, irmãos. Nunca. Me mandaram a passagem. Fui, embarquei em São Paulo. Só que eles falaram assim: você vai embarcar, você só pode levar uma mochila de 7 quilos. Falei: mas por quê? Porque a gente precisa usar os seus quilos. Os quilos que sobram na sua bagagem, a gente precisa usar. Aqui dentro você não pode levar. Irmão, peguei uma mochila, coloquei umas roupinhas e fui para a Tailândia. Eu consegui um pouco de dinheiro, eu tinha R$2.000 reais, eu tinha $2.000, eu já tinha, quando eu cheguei lá, eu troquei por Barcos, eu tinha um cartão de crédito. Cheguei lá, não conheci ninguém, me levaram lá para o shopping, apresentei as outras pessoas, cada um falava um idioma. Uma era sueca, a outra era uruguaia, a outra era americano, e eu começamos a conversar, e ela falou assim: bom, agora vocês já vão para a rua. Irmãos, eu não sabia se era dia, se era noite, eu já tinha saído 2 dias de São Paulo, eu não sabia o que era, dá 11 horas de diferença para os horários. Quando eu cheguei lá, irmãos, me levaram para a rua. Quando eu vi o que eu vi na Tailândia, irmãos, eu fiquei chocada. Eu já estava com fome. Eu fiquei chocada, irmãos, chocada, o que eu vi na rua. O Brasil, irmãos, o ato sexual, ele acontece nos quartos. Por exemplo, no Itatinga, não é na rua. Lá na Tailândia é diferente. Lá na Tailândia é tudo exposto. Elas não ficam nuas, mas fica tudo exposto. Tudo que acontece na rua e nos bares também. Eu fiquei chocada. Aí eles me levaram para um hotel. Naquele hotel era uma cobertura, dava para ver toda a cidade, aquele prédio famoso. E quando eu cheguei lá, irmãos, eles falaram: você vai, irmã, você vai ter que ficar sozinha no quarto, porque nós estamos todos em 2 e você vai ficar sozinha. Ok. Quando eu entrei no quarto, irmãos, o quarto era metade dessa igreja aqui, ó, pode botar metade aqui, era uma suíte. Nem se meu marido trabalhasse muito, eu não teria condição de estar naquele lugar. Era muita luz, era um luxo, era aquele banheiro com aqueles chuveiros enormes, banheira,
uma cobertura, tipo, linda, 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 linda. Irmãos, elas me deixaram ali, eu tinha uma mochila, não tinha internet, estava 2 dias sem falar com ninguém da minha casa, tinha dinheiro e eu tinha fome. Eu doía meu estômago de fome, irmãos. Fome, 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 fome. Eu queria comer. Eu não tinha como pedir. Eu não conhecia eles, eu não falava o idioma. Eu tinha dinheiro, eu não tinha o que comer. E eu vi tudo aquilo, irmãos. Eu me joguei no chão naquele quarto. E ali eu me reconverti para saber o que era Deus. Porque eu sabia que só Deus podia ter me levado ali. Só Deus. Meu marido não ia ter condição. Ninguém ia ter condição de me levar ali. Só Deus. E, irmãos, eu tive um encontro com Deus naquele lugar. Isso. E porque eu falei, sim, eu vou. Eu dormia a noite com fome, não tinha o que comer. No dia seguinte a gente já levantava cedo, ia para os templos orar, conhecer as pessoas. E aí eu comecei a me envolver no tráfico, comecei a me envolver na noite, na prostituição, ficar de noite vendo sexo de todos os lados. Homens idosos, velhos, ali fazendo coisa com crianças. Andar, irmãos, naquelas ruas, teve uma hora que meu marido fica me monitorando ali, fica com acesso aonde eu estou. Então ele sabe onde eu estou no hotel. Irmãos, eu durmo em hotel que eu tenho medo de sair e ficar grávida. De tão baixaria que é, irmãos. É baixo, é baixo. Eu uso o dinheiro de vocês, muitas vezes que vocês dão, para comprar bebida em bares. Eu vou para bares, eu tenho que pedir bebida para conversar com as meninas. O sim, muitas vezes, irmão, vai custar o teu pudor, vai custar as imagens que você guarda no coração. O teu sim para Deus vai custar muitas vezes, querido, vai custar o teu conforto. Eu fui para a montanha onde saem as crianças, irmãos, eu fiquei 3 dias sem tomar banho, sem sentar numa cadeira. Quem já comprou um carro, sabe? Você já comprou um carro? Usado ou novo? Já comprou um carro? Você tem um carro? Um carro, irmão, seu carro, você tem? Eu não vou pedir seu carro não, pode falar. Você já comprou um carro? Já. Em casa, quando eu tenho um carro, é só usar filha, tá? Aí meu marido vai e lava e nunca mais lava. É assim que funciona lá em casa. Mas é gostoso, né? Você compra um carro novo, um carro que é melhor assim do que você tinha. Você tinha um Fiat 147, você compra um Gol, um Ninho, né? É bom, né? Irmãos, você não sabe o que é alegria. Alegria é depois de 3 dias sentada no chão, sem poder esticar a tua perna, você sentar numa cadeira. Você não sabe o que é sentar numa cadeira depois de 3 dias, irmãos. Você não sabe o que é deixar de tomar banho 10 dias. 10 dias sem tomar banho. Aí você fala, é normal para você que não gosta de tomar banho, meu irmão, porque eu tomo banho todo dia de manhã. Eu não sei levantar da manhã de casa sem tomar banho. Irmãos, você não sabe. Não dizer sim para Deus é você falar assim, você viver 25 dias com uma malinha de 3 trocas. E a gente sobrevive, mulheres. Fica tranquila, tá bom? Tá? Fica tranquila que você sobrevive. Irmãos, me falar assim para Deus é comer bicho. Porque o cara tá te honrando, ele falou assim, o tailandês me convidou para ir jantar, para almoçar, e ele falou que ia fazer um prato especial. Quando eu cheguei lá, o tailandês, como é que ele te encontra? Ele senta você, um tapete, geralmente parece de canudinho, de plástico. Aí todo mundo senta no chão, e você não pode sentar assim, tá? Encostar. Se a mulher sentar assim, é como se uma mulher estivesse sentando de perna aberta, não pode. Você tem que sempre sentar com as pernas assim, para trás. Aí ele me convidou para jantar, para almoçar. Quando eu cheguei na casa, irmãos, me serviram uma água morna, que é o que eles servem, tirou a água morna, aí ele colocou as vasilhas de arroz e tinha uma bacia assim desse tamanho, assim, com aqueles aqui, né? E um pauzinho, daí tirando e comendo aquilo lá. É o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Você vai fazer. Aqui no Brasil é bom, a gente vai na casa dos irmãos, vai ter uma lasanha, um churrasco, né? Mas é isso, não. Você vai na casa, você chega na Tailândia, queridos, você é confrontada com o seu querer. Você é confrontada porque não adianta você ter dinheiro, você não tem comida.
Você não pode comer qualquer coisa, você não pode fazer qualquer coisa, você não tem a água que você quer beber. E eu brinquei com ele por causa do cabelo, porque às vezes a gente manda um missionário até para o Pará e ela reclama que não tem o shampoo que ela gosta. Não tem shampoo. Irmãos, você fala sim para Jesus no chamado, e esse, não estou chamando você para botar ele no negócio, cada um vai ter o seu chamado. Meu marido fala que ele é missionário do gabinete, ou Europa, ele só vai para a Europa. Quando você quiser ir para a Europa, em missão, você vai com ele. Comigo é meio raiz, entendeu? Eu ando de trem, eu ando de ônibus, eu ando a pé. Ele não, já desce no aeroporto e já está em um carro para ele. Eu não sei como é que ele só com ele acontece isso, comigo não. Aí eu desço, eu já tenho que comprar um lanche no mercado, aquele lanchinho ruim que não sei o quê, e ele já está no restaurante. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada com nós dois, né? Irmãos, falar sim em missões, falar sim é você. Eu tinha aí umas imagens, é você falar sim para o Nordeste e ver que não tem banheiro. É você falar sim para uma família que. Tem uma foto que eu sempre mostro, é uma família de. Ele tem 4 irmãos, 4 filhos, Adão e Eva, José e Maria. A mãe teve um AVC e o pai então abusa das meninas toda noite. Toda noite ele abusa das meninas. E a gente foi lá, eu estava sentada no chão e ela na rede, e ela estava com uma camiseta do Brasil. E ela dizia, e ela contando para mim o que acontecia à noite. Ela contando para mim o que acontecia à noite. Na casa dela, uma casa toda de pau a pique, de madeira, de barro. Irmãos, eu sei que acontece coisa aqui. Eu sei que acontece aqui. Eu sei que acontece, só que eu quero acordar você, igreja, que você não pode vir aqui só para ouvir uma boa palavra que massageie o seu ego. Você não pode vir aqui, irmãos, falar que está tudo em paz. O profeta nunca vem em paz. O profeta, ele vai olhar para você e vai falar, você precisa fazer algo, você precisa dizer sim para Jesus. Você precisa falar sim. Irmãos, você pode falar para mim que teve muito profeta que errou, tem muito missionário que é ruim, você vai falar com o pastor que é ruim, e eu vou te perguntar uma coisa, quando o teu carro quebra, você pergunta para o seu amigo o quê? Você tem um mecânico de? Confiança. Daí você vai no médico, você está com problema, aí o seu amigo fala assim, eu tenho um médico de? A gente quer tanta confiança em coisas que vão acabar e a gente não dá um crédito para quem está fazendo a obra. Porque a gente sempre coloca alguma coisa. Sempre. A gente se preocupa com o carro, que tem que ser um mecânico bom, né? A gente se preocupa com o médico. E não está errado, irmãos. Mas o que eu quero acordar você, como Maria teve que falar um sim. Maria teve que dizer, Senhor, faça a tua serva está aqui, faça a tua vontade. E nós precisamos fazer essa vontade. Nós precisamos olhar para as crianças, irmãos, que estão aqui no Nordeste, aqui em Minas, estão para fora e falar o nosso sim. A gente precisa falar sim, irmãos. A gente precisa olhar essa mazela que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, irmãos, tempos para Jesus voltar. Nós estamos vivendo aquele tempo, irmãos, que a gente vê coisas que a gente fala, Senhor. Irmãos, eu podia, como eu disse para você, mostrar fotos horríveis da minha noite aqui. Eu posso mostrar coisas, irmãos, que eu nem mando para o meu marido, tem coisas horríveis que eu vejo. Horríveis. Mas sabe o que ia acontecer com você? Você ia ficar emocionado. Aí eu podia até falar assim, vamos fazer uma oferta? Eu tenho certeza, irmãos, que vocês iriam fazer uma oferta gigantesca. Só que não valeria de nada, sabe por quê? Porque aonde está o teu sangue nisso? Irmãos, dinheiro não resolve só missões. Resolve você ter paixão para fazer a obra. Paixão por resgatar a vida mesmo. Paixão de falar assim, não, eu vou fazer algo. Eu não vou ficar emocionalmente abalado. Eu não vou ser aquele que agora vem aqui, vai orar e vai ter uma palavra, vai ser aqui emocionado. Irmãos, emoção não convence a Deus. Emoção não nos leva a nada. Mas a intenção genuína, sabendo que nós estamos com um propósito, irmãos, de fazer, isso nos leva.
Isso nos leva a agradar a Deus, isso nos leva à verdadeira religião, isso nos leva a alcançar a graça de Deus, isso nos leva a encher o nosso copo com aquilo que a gente tem para receber de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim que a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, que o mais Ele fará. Eu quero dizer para você, se você veio numa conferência profética falando que o profeta vai te revelar carro, moto, isso aí é loteria, irmão, isso aí enganou o endereço. Não vai ser assim, irmão. Eu quero chamar você para a realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós temos que colocar sangue no olho. Nós temos que viver um tempo, irmão, que a gente tem que fazer história. Eu não sei você, querido, mas eu não quero morrer, tá lá no caixão e falar, coitadinha. Não, eu quero que os caras olhem para mim e falem assim, ela aí, ó, não deixou desviar. Minha filha Júlia, de vez em quando ela pisar na bola, eu falo assim, minha filha, ó, é o seguinte, eu tô lá no caixão, você vai falar assim, essa mulher não deixou desviar. Você vai falar assim para mim. Meu marido não vai estar no meu velório, mas os outros que tiverem, no meu velório, entendeu? Eu quero ler. O bom sempre morre primeiro. Irmãos, para finalizar, eu quero ler um texto com você. E esse texto diz assim, fala da história de Débora. E ele fala, deixa eu achar aqui, irmão, deixa eu achar aqui, porque o pastor ele traz tudo isso marcadinho, tá, gente? Para finalizar e para acordar você, para a gente parar de ser romântico. A irmã hoje falou assim, que lindo, irmã. A irmã falou, né, no almoço assim, mas irmã, a Liz vai escrever uma história linda e tal, ela foi tão bonita, até acreditei no que a minha irmã falou, né? Aí eu olhei para ela e falei, mãe, isso é romance, hein? Vai viver todo dia lá em casa, né? Com o meu dragãozinho. Aí eu falei, irmão, não é brincadeira, adotar não é brincadeira, casamento não é brincadeira, ter vida de fé não é brincadeira. E eu quero despertar você nessa noite, queridos, a ter algo que você não percebeu que a gente vive. E eu quero que você abra lá em Reis 4 e conta a história de Débora. Eu vou resumir para você aqui em Juízes 4. Débora, Baraque era um capitão, um guerreiro, e ele estava lá pressionando Débora, que ela era profetisa, ela estava dando direção naquela época, o povo já estava 20 anos em guerra preso, e ela então, Baraque chega para ela e fala, minha filha, Débora, profetiza, vamos lá, me dá uma palavra aí, uma direção de Deus. Débora vai buscar Deus, e Araque chama Baraque e diz assim para Baraque, olha lá, diz assim, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoá, de Quebés, de Naphtali, e lhe diz, o Senhor, o Deus de Israel, ordena que você reúna 10.000 homens de Naphtali, de Zebulon, e vá ao monte Tambor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jamim, vá atacá-lo, e seus cavalos de guerra e tropas, junto ao rio de Quizon, e o entregue em tuas mãos. Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se você não for, não irei. Irmãos, eu acho que a Débora nessa hora estava me dando aqueles dias. Eu imagino a cara da Débora nessa hora, irmãos. Eu imagino a cara da Débora nessa hora. O comandante pede a palavra, ela dá a palavra, e a hora que ele fala para ela, né? Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará a Cícera à mão de uma mulher. E foi Débora com Baraque. Queridos, nós temos que saber que quando o Senhor nos chama para uma obra, Ele nos dá honra. E nós ficamos imaginando que é honra terrena, nós ficamos imaginando coisas pequenas, e Deus nos traz honra. Irmãos, eu decidi na minha vida que eu quero morrer com honra. Irmãos, eu quero honra sobre a minha vida pela luta que eu vivo, pelas coisas que eu digo sim, pelas coisas que eu digo não. Eu quero, irmãos, e nós temos que pregar um evangelho que a gente coloca sangue no olho, irmãos. A gente vive um evangelho de amor, de florzinha, de ai, tudo bem, ai, tudo ótimo. Não, irmão, não está tudo ótimo, não está tudo bem. Nós estamos vivendo guerra, nós estamos em guerra. E aí piora. Você imagina, se hoje há um preconceito de homem e mulher, você imagina Baraque, a humilhação que ele viveu, que ele falava, vai ser entregue na mão de uma mulher. No final,
Ele conta isso, aí começa a aparecer quem? Jael. Você já ouviu falar de Jael? Jael não era do povo. Jael, ela era mulher de um comandante, sabia do que estava acontecendo. E Jael então vê Cícera entrando na sua tenda e falou, pode entrar. Cícera falou, ó, se alguém passar por aí, não fala nada que eu estou aqui. Jael então sabe o que faz? Ela fala para ele ficar à vontade, não tenha medo, encontrou ele, cobriu, deixou ele descansar. Ele pede para ela água, ela dá leite para ele, porque já amolece ele, que leite amoleceu ele. Ele começa a dormir e ela pega uma estaca e ela enfia na fronte dele até o chão. Irmãos, está na Bíblia. E aí a gente fala que não pode ser violento, né? Vocês imaginem, ela pegou a estaca e enfiou até o chão. Eu já imagino aquele sangue correndo, né? Eu já imagino aquele sangue correndo e ela fala, oh, aleluia. Matou o cara. Matou o cara. E aí sabe o que aconteceu? No versículo seguinte, sabe o que acontece? Débora começa o cântico dela. E sabe quem ela exalta? Não é o bonzinho que era o Baraque, que devia ter feito o serviço. Ela exalta Jael, e diz assim, agora por causa de Jael, que é honrada, o povo tem 40 anos de paz. Eles tinham 20, agora eles têm 40 anos de paz. Meu querido, eu não sei você, mas eu tenho entendido na Bíblia que não dá para ser mole. Não dá para a gente não ver sangue correndo. Não dá, irmãos, porque o diabo não está brincando. Só que às vezes a gente coloca, sabe, uma paisagem na nossa vida. Eu quero despertar em você nessa noite, queridos. Eu quero despertar em você a honra que Deus tem para te dar nessa vida, nessa cidade. Eu quero despertar em você o desejo de fazer missões. Eu quero despertar em você de ser profético. Eu quero despertar em você de você saber que você tem horas que o diabo vai vir na sua casa, no seu ministério, nas coisas que você tem, e você tem que pegar uma estaca e enfiar até o chão. E ver o sangue correr, irmãos. Tem horas, irmãos, que a gente tem que ser decidida. Tem horas, irmãos, que a gente tem que ser decidida e parar coisas. Eu aprendi na minha vida, irmãos, não ser refém de nada. Quando eu vejo que o problema vai começar, eu não deixo nem crescer o problema. Irmãos, vocês têm que entender que o nosso evangelho é de amor, sim. Nós tivemos um Deus que deu o filho dele por nós. Mas a gente tem que entender também que a gente foi chamado para resgate. Nós somos chamados para falar de Cristo. Nós somos chamados para tirar as vidas que estão sendo oprimidas. Isaías, gente. É isso que nós somos chamados. E a gente está com muita florzinha. A gente reclama da cadeira, a gente reclama disso, a gente reclama. Irmão, vai ficar 3 dias sem cadeira. Vai comer bicho. Eu fui para o Peru, fiquei 10 dias sem tomar banho. Comendo, sabe como é que chama? Cuy. Sabe o que é cuy? O porquinho da Índia que vocês criam em casa. E aí a mulher peruana